ouvindo. Quando Deus quer, Ele faz, só Ele é capaz. E assim nós chegamos no momento de ouvirmos a mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria e mais uma vez, neste momento de refletir na palavra do Senhor, momento esse de alimento para nossas almas, né? E nós não podemos esquecer desse momento jamais. Para a meditação, o livro é Salmo, versículo 147, nós estaremos lendo apenas 2 versículos. Nós agradecemos ao Senhor também, além desta oportunidade, a sua presença onde quer que você estiver. Nós desejamos aí que você tenha aí um dia repleto dos cuidados do Senhor, que a boa mão do Senhor possa estar sobre você, sua família e os seus projetos de vida. Salmo 47, 147, apenas o versículo 10 e o versículo 11, vai dizer assim a palavra do Senhor: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que colocam sua esperança em seu amor leal. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos esta palavra assim, agradar, eu tenho por certo que agradar é algo que te agrada, né? Ser agradado é algo que te agrada. Ou seja, agradar é algo que todos nós gostamos. É algo que desde criança a gente quer que pessoas nos atendam, que pessoas nos satisfaçam, que pessoas façam aquilo que nós queremos. Isso faz parte da nossa história. Ninguém quer ser contrariado, ainda que a tua opinião não seja certa, ainda que o teu posicionamento não seja o correto, mas ninguém quer ser contrariado, ninguém quer ser desagradado. Muito pelo contrário, nós esperamos que as pessoas, né, tenham atitudes que nos promovam satisfação e agrado. Ninguém levanta de manhã e deseja para o seu dia: nossa, como eu gostaria de ser desagradado nesse dia. Ninguém faz isso em seu perfeito juízo, não. Ninguém faz isso em seu perfeito juízo. Por quê? Porque falar de ser agradado é falar do que nos satisfaz. Falar de ser agradado é falar daquilo que nós gostamos, aquilo que nos faz bem e traz para nós um momento de satisfação. Ser agradado traz momento de satisfação. Aí você fala assim: mas por que você está falando isso? Porque o texto que nós acabamos de ler vai falar também acerca de algo que o Senhor se agrada. Muitas vezes, em relação ao céu, nós só esperamos, Áurea. Só esperamos. Em relação ao céu, nós só queremos. Em relação ao céu, nós só pedimos. Em relação ao céu, nós só temos a esperança de que o Senhor está olhando para nós. Em relação ao céu, nós só temos, né, aquela visão de que o Senhor vai atender o nosso pedido. Mas nós não paramos para analisar que o céu também espera da gente. O céu também vê a gente. Os céus também quer que nós tenhamos atitudes que eles esperam, que a pessoa de Deus espera para a sua vida, que a pessoa do Senhor Jesus espera de sua vida, que a pessoa do Espírito Santo de Deus espera de sua vida. E o versículo aqui em questão, o versículo aqui escolhido para esta meditação, ele vai em momentos aqui bem rapidinho, que a nossa reflexão hoje ela é muito objetiva, em momentos bem rápido, ela vai nos dizer de uma maneira bem objetiva. Não tem para onde ficar estendendo muita coisa aqui. De uma maneira bem objetiva, aquilo que, se um dia você tiver a curiosidade, né, de falar assim: mas o que agradaria ao Senhor? O que eu poderia fazer que agradaria ao Senhor? Se um dia você perguntar para você mesmo, a palavra do Senhor tem esta resposta para você. Pois bem, a Bíblia vai dizer aqui, versículo de número 10, Salmo 147. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação,
nem a agilidade do homem que ele se agrada. Nesse versículo de número 10 aqui, o Senhor está falando acerca de força de cavalo e agilidade do homem. Ele está falando do poder da sua criação. Ele está falando da glória da sua criação, da majestade da sua criação, do poder da sua criação. Quando ele está falando aqui do cavalo, ele se refere à força, né? Quando ele se refere ao cavalo, ele está falando acerca da força da sua criação. Aqui ele poderia ter colocado também, não é o vento, né? Não é a força do vento, não é a força de um furacão. Não é isso que me agrada, não é o poder dos mares, a força das ondas. Não, não é isso que me agrada, não é o poder do fogo que eu criei. Não é isso que me agrada. Quando ele fala com relação à questão agilidade do homem, ele está falando da inteligência do homem, da capacidade do homem, né? Do poder que ele deu para o homem, da mente humana, algo brilhoso que é infinitamente mais daquilo que a gente imagina, né? A capacidade que o Senhor deu para o homem é tanto que o homem não para de criar, não para de inventar. Mas não é isso que agrada a Deus. Não é esta criação, não é o poder da criação. Por quê? Porque tudo que o Senhor fez, ele poderia ter feito muito maior se ele quisesse. A força do cavalo, ele poderia ser dobrada, o tamanho da baleia poderia ser dobrado ou quadriplicado. O Senhor tem poder para isso. O homem poderia ser muito mais capaz do que ele é. Está tudo nas mãos do Senhor, tanto para mais quanto para menos. O Senhor tem o poder de todas as coisas. E o salmista vai fazer essa declaração diante de toda a grandeza da criação. Não é isso que agrada a Deus. A satisfação do Senhor não está nisso. O Senhor não olha lá do céu e contempla o mar e fala assim: que lindo que eu fiz, que tamanho de mar. Olha lá de cima e contempla um grande animal e fala: olha que força deste animal que eu criei. Porque o Senhor não tem prazer. O prazer do Senhor não está nestas coisas, embora ele sela a criação dizendo que tudo que ele criou é bom. Tudo que ele criou é bom. Tudo que ele criou é perfeito, mas o prazer dele não está aí. O que lhe dá prazer, o que lhe agrada ao coração do Senhor não está aí. Este não é o ponto que agrada o coração de Deus, embora tudo que ele fez, conforme ele mesmo expressou, é tudo muito bom. Mas a palavra do Senhor no versículo de número 11 vai falar o que agrada ao Senhor. E o versículo de número 11 vai dizer assim: mas o Senhor se agrada daqueles que o temem e coloca a sua esperança em seu amor leal. Glória a Deus. Olha para você ver. Olha onde que a gente vê o Senhor se alegrando com o ser humano. Olha onde a gente vê o Senhor se agradando do ser humano. Queridos, quando nós paramos para nós analisar esta questão, né, de reverenciar a Deus, a gente entende que a reverência, o reconhecimento, a declaração de amor a Deus, ao seu Filho, as coisas do seu reino, elas vão além de palavras. Elas vão além de palavras. O Senhor quer ver em nós atitudes e atitudes verdadeiras. Porque não adianta também ter atitudes que não são verdadeiras. As atitudes que não são verdadeiras, ela pode servir para um outro ser humano, que é tão limitado quanto você, mas o Senhor não. As tuas atitudes, elas não são vistas pelos teus movimentos, e sim pelo teu coração. As tuas atitudes são enxergadas pelo teu coração. O Senhor vê o nosso coração. O Senhor vê a intenção do porquê e para que eu estou fazendo aquilo em benefício ao reino de Deus. Então o nosso reconhecimento a Deus, ela vai além de meras palavras e se materializa com atitudes verdadeiras. E aqui esse texto ele me dá esses dois entendimentos, né? Esses dois ensinos. De quem que o Senhor se agrada? Primeiro, de quem? A Bíblia vai dizer,
daqueles que o temem. Querido, quando nós chegamos aqui, nós entendemos a expressão temor ao Senhor, que a Bíblia, no livro de Provérbios, vai classificar como sendo o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor, profunda reverência, aceitação da sua soberania, reconhecimento de seu poder, reconhecimento de domínio sobre tudo e sobre todos. Reverência é o temor ao Senhor. E o Senhor se agrada daquelas pessoas que o temem, daquelas pessoas que o reconhecem, daquelas pessoas que o aceitam, daquelas pessoas que se colocam em total dependência dele. Por quê? Porque ele é quem pode me sustentar. Ele é quem pode suprir as minhas necessidades, tanto nas questões físicas quanto nas questões espirituais. O livro de Salmo, capítulo de número 128, apenas o versículo de número 1, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Então nós vemos aí que o princípio da felicidade, ela não está em bens. O princípio da felicidade, ela não está em conviver com pessoas. O princípio da felicidade, ela não está em você ser uma pessoa paparicada por outras pessoas, por você ser uma pessoa famosa, por você ser uma pessoa reconhecida. O princípio da felicidade está em temer ao Senhor e andar em seu caminho, querido. Isto aí é o mal, infelizmente, de muitas pessoas hoje, não reconhecer a realidade e a grandeza desta palavra na nossa vida, da importância desta palavra na nossa vida. Temer ao Senhor fala de obediência, fala de reconhecimento, e quem teme ao Senhor, quem vive a presença do Senhor através da obediência à sua palavra, queridos, tem uma série de problemas que outros não têm. Tem uma série de dificuldades a menos que outros têm. É a graça do Senhor operando em nossa vida, dando direcionamento, orientação para as nossas atitudes, para as nossas escolhas. E quem tem boas atitudes, quem tem as suas boas escolhas, tem uma vida muito melhor. As nossas decisões orientadas por Deus nos livra de grandes problemas. Daí a declaração do salmista, quando ele diz assim: é feliz aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, ou seja, anda pela orientação da sua palavra. Então o Senhor se agrada daqueles que o temem. E a segunda classe de pessoas aqui, Áurea, para fechar aqui o versículo de número 11, que é um versículo que declara aquilo que agrada ao coração de Deus, diz assim: a segunda classe de pessoas aqui que agrada o coração de Deus são aqueles que depositam no Senhor a sua esperança. Esperança é algo que todos nós temos, querido. Todos nós temos esperança em alguém ou em algo. Isso aí é algo que faz parte da nossa vida, né? Você tem esperança em algo ou tem esperança em alguém? O problema não é ter esperança, não. Ter esperança faz parte da nossa vida. Nós nascemos com isso, com esse sentimento. O problema é aonde você deposita a tua esperança. Muitas pessoas já não é mais presente nesta terra porque depositou a esperança dele em fonte que não supria a sua necessidade. Muitas pessoas hoje estão em grande dificuldade por ter depositado a sua esperança em fonte que não supri e nem suprirá a sua necessidade. Muitas pessoas hoje guardam cicatrizes, são possuidoras de cicatrizes terríveis em suas vidas por ter depositado a sua esperança aonde não supria a sua necessidade. Mas a palavra do Senhor vai me direcionar aqui.
O Senhor se agrada daquele que deposita a sua esperança nele. E deposita a sua esperança no seu amor, que é leal. Aleluia. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Você que é papai, você que é mamãe, por certo, algum dia você já viu seu filho chegar para você em total dependência? Quando você segura, não é assim, Áurea? Quando a gente segura uma criança no colo e a gente tem aquele prazer de ter ela no colo e de ver aquela total dependência do pai. Aquela total dependência da mãe, e você se sente bem como sendo provedor, protetor daquela criança. Esse sentimento o Senhor tem para com a sua vida, querido, porque Ele é isso aí e muito mais. É aquele que pode cuidar de você. É aquele que tem o poder de cuidar de você. É aquele que tem o recurso, o único que tem o recurso de cuidar da sua vida aqui nesta terra e te preparar para uma eternidade, através da orientação da sua palavra, uma eternidade segura com Cristo Jesus. Então fica o alerta da palavra do Senhor, né? Que se eu tiver a curiosidade de saber, o Senhor se agrada de algo? Sim, se agrada sim. O Senhor como pessoa, Ele se agrada como uma pessoa, o Senhor se agrada. E de que o Senhor se agrada? Daqueles que o temem. E de que mais que o Senhor se agrada? Daqueles que esperam nele, daqueles que põem a sua esperança nele e vivem no seu caminho. E para a gente fechar, o livro de Lamentações, capítulo de número 3. Olha que coisa linda que eu achei, folheando na Bíblia eu achei esse versículo. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 24, para a gente fechar aqui, vai dizer assim: a minha porção é o Senhor, aleluia. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção, quando a gente fala de porção, é o valor, é o tesouro, é o recurso, é a fonte. E ele vai dizer que é Lamentações de Jeremias, né? Sim. Jeremias. E ele vai dizer que a minha porção é o Senhor. Ou seja, a minha fonte é o Senhor, diz a minha alma. Ou seja, estou certo disso. Esta convicção está dentro de mim. E que esta convicção ela possa ser, querido, a nossa convicção de esperar no Senhor, porque só o Senhor tem para nos oferecer. Aleluia, glória a Deus. Então que a nossa esperança esteja firmada nele, que nós possamos ser igual Jó, né, Ivan? Agora eu não estou me lembrando qual é o versículo que quando Jó falou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Existem versões que é diferente, mas a minha versão da minha Bíblia diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. Tá no lucro, né? Isso é confiança. É confiança total. Porque ele, o que Jó queria dizer com isso? Se ele me matar, eu irei ter uma eternidade. E tem um versículo, Áurea, tem um versículo aí que concorda com as palavras de Jó, quando diz assim que preciosa na visão de Deus é a morte do justo, né? Então ele tá baseado na palavra para pensar. Quem está firme no Senhor, morrer é lucro. Morrer é lucro. Então não tem para onde ir, né? Aquele que espera no Senhor, todos os nossos pensamentos, tanto para essa vida como para a nossa vida futura, tanto para a eternidade, é o Senhor. Ele é o suficiente para nós. Inclusive, você lê um versículo na introdução que fala: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E quando fala de renovar a força, abre um leque muito grande aí, né? Inclusive a força de saber, né? De saber dentro dele, a convicção de saber que o morrer com Cristo é ganho. Sim. Porque a vida dele não é nessa terra. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos nessa terra, né? Um salmo de número 62, o verso 5 diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aleluia. Então, quando nós olhamos para o lado espiritual,
que nós estamos aí olhando para a necessidade da nossa alma, nós só temos Ele no nosso pensamento. Porque para as coisas terrenas, né, Ivan, nós podemos encontrar até outras fontes por aí, Que vai suprir, né, né? que vai suprir necessidades terrenas. Quem sabe você confia aí numa pessoa que tem muitos recursos na terra. Para os recursos humanos, nós podemos ter aí um médico, né? Se estamos doentes, mas o médico fulano de tal, aquele ali, eu confio nele. Mas o fazendeiro fulano de tal, para isso aí eu posso confiar nele. E para isso ou para aquilo. Mas quando se trata da esperança da alma, que supre as necessidades da nossa alma, somente o nosso Senhor. Deus. É somente Ele. Ele é o suficiente. Existem pessoas que às vezes pensam assim, mas o Ivan e a Áurea todos os dias repete muito sobre a eternidade, sobre o suprimento para a alma. Mas isso, se nós pudéssemos falar disso 24 horas, nós não estaríamos falando demais, né, Ivan? Porque a nossa alma anela por Ele. A nossa alma suspira por Ele. E quando se diz de esperança para a alma, nós nunca vamos ter outro a não ser o nosso Deus. Aleluia. Porque é somente Ele que tem salvação para nos oferecer. Falamos isso com frequência, Áurea, pela importância desse assunto. É pela importância. Porque falar de alma é falar de eternidade. Falar de eternidade. Então, nós temos o prazer na lei do Senhor, né? Como o salmista, quando o salmista diz que nós precisamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar quando, Ivan? Umas horinhas por dia? Uns minutinhos por dia? Só na quinta-feira? É todos os dias, né? Todos os dias, e de dia e de noite. Então, quantas vezes nós estamos dormindo aí, nós sonhamos com a palavra do Senhor. Às vezes dormimos meditando na palavra do Senhor, nós sonhamos com ela. E nós acordamos e começamos a pensar nas coisas de Deus. Por quê? Porque nós temos uma alma que suspira pelo céu, uma alma que anela pelo céu e que tem necessidade do céu. E é por isso que o nosso Deus é a nossa fonte segura. E é nele mesmo que nós vamos esperar. Ainda que nós somos rodeados de tanta coisa nessa terra, que nós precisamos, nós dependemos de alguma coisa aqui na terra, nós procuramos e nós vivemos de alguma coisa aqui na terra, mas esperança não. A nossa esperança é o nosso Deus. E para fechar, nós vamos repetir aquilo que Jó disse, que ainda que ele nos mate, é nele que nós vamos esperar e confiar. Eu vou pegar esse versículo aqui que você leu, Salmo 62, 5, né? Sim. Que fala assim, ó minha alma espera somente, né? Somente nele. Somente em Deus. Por quê? Porque não tem outra fonte, conforme foi falado aqui. E o mais triste é quando não damos, Áurea, a devida importância a esta orientação da palavra. E continuamos esperando aonde não vai suprir nossa necessidade. Ou buscando aonde não vai suprir nossa necessidade. Mas conforme nós foi falado aqui, né? O único que tem o suprimento para a nossa alma é apenas o nosso Deus. E nós não fomos criados para ser independente do céu, né? Quando você falou aí que até dormindo, né? A gente envolve com as questões do céu. Porque nós temos, com as questões espirituais, porque nós temos ligação com o céu. Queridos, você não foi feito para ser independente do céu. Você é dependente de Deus, querendo você ou não. Você pode não dar crédito a essa palavra, mas você não foi criado para viver independente do céu. Você não é emancipado do céu e nunca será. Você tem que entender esta realidade que nós fomos criados em total dependência
de Deus, tanto nas questões físicas quanto nas questões espirituais. E isso alegra o coração de Deus, conforme foi, né, a nossa reflexão de hoje. A palavra do Senhor, né, vai dizer que o Senhor se alegra daqueles que assim reconhece a sua dependência. Por quê, Áurea? Porque quando eu reconheço a minha dependência de Deus, é porque eu estou reconhecendo a soberania de Deus na minha vida, né? Eu só reconheço a minha dependência de quem pode suprir, de quem é mais do que eu, né? De quem tem poder que eu não tenho e que outro não tem, né? Então isso agrada o coração do Senhor, temer ao Senhor e esperar, né? Depositar a sua esperança em seu amor leal. Isso agrada o coração de Deus e que esta seja a sua realidade. Pai, muito obrigado. Meu Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade de trabalhar aqui com a palavra do Senhor, de anunciar a palavra do Senhor e a grandeza da tua palavra. Abençoa todos que estão conosco, traz entendimento, ó Deus, acerca da palavra do Senhor, das grandezas do céu. Assim nós oramos agradecidos por este momento e declaramos, ó Deus, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o dono do culto, o dono da honra, o dono da glória, o dono da adoração, agora e para todo sempre. Amém.